Eu vou contar para vocês 4 segredos que fazem a dinâmica do Civic Type R algo tão absurdo e que ajudaram ele a conquistar o recorde em Nürburgring Nordschleife. Primeiro ponto, se a gente comparar com um Civic normal, o eixo dianteiro do Civic Type R é 1 polegada mais largo e o eixo traseiro é 0,75 polegada mais largo, resultando nesses belíssimos paralamas alargados. Agora, qual que é o benefício de você alargar as bitolas ou os eixos? E por que o Civic Type R ganhou mais largura na dianteira do que na traseira? Pessoal, o benefício de você alargar as bitolas está na redução da transferência lateral de carga que acontece nas curvas. Com isso, você tem uma menor sobrecarga nos pneus, mais aderência disponível no pneu de apoio e também menor sobreaquecimento dos mesmos. Agora, por que a gente tem uma largura maior na dianteira em termos de ganho de bitolas? O motor está aqui na frente, então a gente tem mais massa aqui na frente. A ideia aqui é justamente você ganhar mais precisão na dianteira, você fazer o carro apontar mais e fazer a traseira escorregar um pouquinho mais. E com isso você ganha um pouquinho mais, que os engenheiros chamam de yaw rate, que é a capacidade do carro rotacionar na entrada das curvas, que é exatamente o que esse carro faz de uma forma sensacional. O segundo segredo está atrás desse belo sistema de freios da Brembo de 350 mm e pinças de 4 pistões, que é a forma como os amortecedores são instalados, porque eles não são instalados diretamente nas mangas de eixo, mas sim em um garfo de alumínio desenvolvido pelos engenheiros da Honda. O objetivo desse garfo de alumínio é deslocar a inclinação do eixo virtual do sistema de direção. E por que eles fizeram isso? Para eliminar de uma vez só 2 efeitos que acontecem quando o carro é muito largo, tem rodas muito deslocadas para fora e também tem muito torque envolvido. O primeiro efeito é o torque steer, que acontece muito em saídas de curva, mas mesmo em largadas mais fortes, que é literalmente uma passarinhada que acontece com o torque do motor. Você está numa saída de curva, você dá motor e aí o carro dá uma puxada para o lado. Especialmente com o LSD, né? Ajuda a acentuar esse efeito, mas com esse sistema que a Honda chama de Dual Axis, eles conseguiram eliminar esse efeito. E eles conseguiram também eliminar um outro efeito indesejado, que é a transmissão reversa de obstáculos do chão para o sistema de direção. Por exemplo, uma zebra ou um buraco, comandar o sistema de direção e ficar comandando o volante também. Então eles resolveram 2 problemas de uma vez só com o sistema Dual Axis. Terceiro segredo está nos amortecedores ativos de carga continuamente variável. A gente tem 3 modos de operação: Comfort, Sport e Plus R, e a amplitude de carga, de rigidez que se ganha entre esses 3 modos, eu nunca vi antes num carro de rua, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, no modo Plus R, em curvas aqui como o Laranjinha ou a descida do lago, o contagiros fica oscilando como se fosse um carro de competição. É realmente muito rígido. E com isso você ganha muita estabilidade de geometria da suspensão. O carro realmente fica extremamente preciso e, mais do que isso, o ganho proporcional de rigidez na traseira é muito maior, justamente por esse ganho de yaw rate, né, do carro rotacionar em torno de si, a traseira escorregar para apontar com muita precisão na entrada de curva. Agora é lógico que com esse ganho de carga de suspensão, todo esse esforço é repassado para a estrutura do veículo e ele precisa ser reforçado. Então aqui no Civic Type R existe a aplicação de muito mais adesivo estrutural, a adição de mais pontos de solda e também a gente tem a presença de anéis de reforço nas torres dos amortecedores e também alguns pontos de ligação adicionais aqui nos túneis centrais, conectando alguns pontos aqui nos painéis na dianteira e na traseira. Agora, vocês notaram que em nenhum momento eu falei dos 297 cavalos do K20 C1? Não é porque esse motor não é incrível não, porque ele é. A questão é que aqui a palavra de ordem é conjunto. E isso é uma assinatura desde o primeiro Type R, que foi o NSX-R de 1992. Desde aquele carro, em todo o Type R, seja o Integra Type R, seja o Civic Type R, desde o primeiro, né, o EK9, sempre foi a prioridade de desenvolver o conjunto dinâmico. E é exatamente o que a gente tem aqui nessa geração FL5 do Civic Type R. E é graças ao equilíbrio dinâmico desse carro que ele consegue ser tão veloz no autódromo, carregar tanta velocidade para dentro das curvas e realizar recordes como esse do Nürburgring Nordschleife. Mas mais do que eficiência no autódromo, pessoal, o Civic Type R é um carro que é visceral, é comunicativo, é prazeroso de ser pilotado. E isso é extremamente raro hoje entre os carros de produção. Essa, para mim, é que é a parte mais revigorante desse carro.